Nesta apresentação, vamos dar algumas dicas estruturais que muitos profissionais muito qualificados escondem as 7 chaves. Muita atenção com as diferenças estruturais entre uma barcaça fluvial, uma barcaça oceânica e tipos de carga. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barilehotmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Não construa embarcação exemplo sem autorização por escrito do autor. Tem direitos autorais. Não critique, não copie, desenvolva o seu próprio projeto. Deus está nos detalhes, do arquiteto Mies van der Rohe. Uma estrutura bem projetada e bem calculada, por si só já é uma obra de arte, agradável de ser vista, o autor. Os esforços solicitantes devido à flexão da viga navio de uma barcaça fluvial com carga uniformemente distribuída é muito baixo. Praticamente toda a força de empuxo distribuída que atua de baixo para cima é cancelada pelo peso da embarcação, que atua de cima para baixo, ao longo de toda a viga navio. As formulações previstas para estas barcaças são carga e descarga de forma contínua. Caso isto não seja possível, os cálculos devem seguir as formulações adequadas. Já calculamos anteriormente o módulo requerido e o momento fletor atuante pelas formulações do ABS. Calculando os esforços solicitantes, considerando águas tranquilas, chegamos à conclusão que os valores do ABS são 5 vezes superiores. Ou seja, a classificadora já leva em conta uma série de fatores da condição real de navegação e mais margens. Ao utilizarmos o modelo geométrico estrutural da referência 2, embarcações fluviais e de águas abrigadas, vamos seguir as formulações e coeficientes aplicáveis a esse modelo, baseados em dados práticos de centenas de embarcações. Essas formulações já levam em conta forças aplicadas, pesos próprios, distribuídos e concentrados, cargas operacionais como óleo, água, mantimentos, etc. Carga paga, líquida, sólida, distribuída e concentrada, passageiros, tripulação e pertences, pressão hidrostática externa, empuxo, e pressão interna nos tanques, vento, forças devidas às acelerações máximas, devida ao estado de mar, externas e internas, forças inerciais que levam em conta as acelerações da embarcação, pressões dinâmicas de ondas sobre o casco externo e de líquidos internamente ao casco, esforços devido à flexão e torção da viga navio. As formulações já levam em conta fadiga devido às cargas cíclicas e coeficientes de engastamento de cada elemento estrutural. Chapeamento do fundo, do duplo fundo, costado, convéses, anteparas, laterais e divisórias de superestrutura e casarias.
A antepara Deep Tank é a antepara limite de tanque sujeita à pressão de líquido, anteparas de tanques de óleo, de água, de lastro. Antepara Watertight, conforme conceituação do ABS, é uma antepara estanque de subdivisão de casco, mas não está sujeita à pressão de líquido. O dimensionamento de uma estrutura depende da sua posição, do espaçamento de cavernas e longitudinais, depende também do tipo e intensidade de carga, do material utilizado, do tipo e local de operação. Trata-se de estruturas muito complexas e as classificadoras nos apresentam modelos geométricos e formulações matemáticas para permitir o dimensionamento de uma forma mais fácil. Para um cálculo estrutural racional, todos os itens anteriores devem ser considerados, incluindo margem de corrosão, verificação de flambagem local e global, espessura mínima para garantir a qualidade de construção, margem de segurança devido a incertezas de cálculo, processos de fabricação, etc. Condições de contorno apropriadas para cada elemento estrutural. A aplicação dessas regras é válida para um comprimento menor que 30 vezes o pontal. No nosso caso está ok. Uma boca menor que 6 vezes o pontal. No nosso caso também está ok. E o material a ser utilizado, no nosso caso pode ser o A36, porque estamos com espessuras inferiores a 12,7. Já foi feito um pré-dimensionamento. Note bem, as chapas efetivamente utilizadas podem estar na tolerância permitida pelo ABS, que é de 0,25 mm. Geralmente, a classificadora é uma escolha do armador e as regras devem ser as adequadas ao tipo de carga e local de navegação. Nesse exemplo, vamos trabalhar com o ABS específico para embarcações de aço, para rios e águas abrigadas. O modelo estrutural é de uma barcaça com porão para carga a granel geral, com duplo costado e duplo fundo. Todas as classificadoras vão lhe garantir a segurança da embarcação, mas não o melhor projeto. O melhor projeto é total responsabilidade do projetista. Muita atenção com as recomendações apropriadas para cada tipo de embarcação. Uma embarcação fluvial não está sujeita às mesmas cargas estáticas, dinâmicas e cíclicas de uma embarcação de mar aberto. Portanto, fique atento aos detalhes e aos requisitos aplicáveis. Diferentes tipos de cargas também requerem estruturas adequadas para a sua finalidade. Cargas uniformes distribuídas, com diferentes densidades, ou em container, ou concentradas, de veículos, de passageiros, etc. A estrutura naval é formada basicamente por uma chapa de baixa espessura, que é o elemento de casca estruturada por perfis. Deve dar estanqueidade ao casco, proteger contra o embarque de água e ou ao mau tempo toda a embarcação. Ela está sujeita a esforços cíclicos, portanto está sujeita à fadiga, e por esse motivo o projeto estrutural deve evitar mudanças abruptas, concentrações de tensões, prever redução gradual das propriedades geométricas, arredondar os cantos de aberturas. Há uma hierarquia estrutural, onde o elemento estrutural mais forte segura o elemento estrutural mais fraco. A chapa se apoia no perfil. O perfil comum se apoia em gigante
esse gigante se apoia em um gigante maior e esse se apoia numa estrutura bem rígida, por exemplo, pés de carneiro, plumos gigantes de antepara, etc. Os pés de carneiro, plumos gigantes, devem se apoiar numa estrutura mais rígida ainda, como, por exemplo, duplo fundo, cavernas gigantes de costado, etc. Nunca um elemento mais fraco vai suportar o mais forte. Ao analisar uma estrutura, faça a pergunta: quem está segurando quem? O módulo do perfil estrutural é obtido pela composição do perfil mais a chapa colaborante, que para perfis comuns é a soma das metades dos espaçamentos de cada lado, S. Para perfis gigantes, a chapa colaborante é a soma das metades dos espaçamentos de cada lado, ou 33% do vão do perfil, o que for menor. Se o gigante passar ao lado de uma abertura, a chapa colaborante será 16,5% do vão do perfil ou meio espaçamento de um dos lados, o que for menor, S. Repetindo, chapa colaborante perfil comum, menor valor entre espaçamento entre perfis ou 50% de espaçamento entre perfis se houver abertura em um dos lados. Chapa colaborante de um gigante S é o menor valor entre 33% do vão do perfil para perfil não limitando com aberturas, ou 16,5% do vão do perfil em limite de aberturas, ou espaçamento entre os perfis gigantes, o que for menor. Como dimensionar um reforço gigante com chapa pré-fabricado? Há vários pontos a considerar, além de resistir ao módulo mínimo requerido. Atender às espessuras mínimas, de acordo com um órgão reconhecido. A razão da altura da alma pela espessura de uma viga L ou viga T deve ser menor do que 50 C1 C2. Pois a alma está apoiada no flange e do outro lado na chapa colaborante. Poderia ser o caso do elemento de alma da viga T ou um elemento de uma seção em caixa. C1 e C2 são dados pelas tabelas ao lado. Quando for um aço comum e for, na maioria dos casos, a C1 vezes C2 vai dar igual a 1. A proporção de elementos apoiados em uma das extremidades. Por exemplo, a largura do flange pela espessura do flange tem que ser menor do que 15 C1 C2. Vejam, um lado do flange está ligado à alma e o outro lado está em balanço. Então, uma regrinha prática para considerar para praticamente todos os casos é adotar para os elementos intermediários HW sobre TW menor do que 50. E para elementos com uma das extremidades em balanço, é menor do que 15. Um dos perfis com maior relação módulo-peso é o perfil bulbo, além de possuir a melhor geometria para tratamento, pintura e solda. Na falta deste, utiliza-se cantoneiras de abas desiguais, abas iguais e perfis soldados com alma e flange. Nós acabamos construindo as embarcações com perfis e cantoneiras de abas iguais aqui no Brasil, porque o perfil de abas iguais é muito utilizado pela engenharia civil, porque a engenharia civil não trabalha com chapa colaborante, trabalha com treliças. É muito difícil você achar os perfis bulbo e as cantoneiras de abas desiguais. Atenção com a altura mínima das vigas. Quando há passagem de perfis
pela sua alma, a altura mínima pode variar de caso a caso. Fique atento às regras: 2 vezes para águas abrigadas e 2,5 vezes para mar aberto, em relação à altura do furo de passagem. Atender às proporções mínimas de perfis gigantes dadas nas regras. Geralmente depende do tipo de embarcação, local de operação, local na embarcação e do vão do gigante. Tanque barge, por exemplo, espaçamento máximo entre treliças longitudinais ou transversais não pode ultrapassar 4 metros. Não tem requisito para proporções de vigas gigantes. Para dry cargo barge, não tem requisito para espaçamento de gigantes. Não tem requisito para proporções de vigas gigantes. Towboats, máximo espaçamento de gigantes, 4 metros. Não tem requisito para proporções de vigas gigantes. Proporções e espaçamento entre gigantes para embarcações de passageiros. O máximo espaçamento de gigantes para esse tipo de embarcações é de 4 metros. E as dimensões dos gigantes dependem da sua posição na estrutura da embarcação. Por exemplo, o gigante do fundo e do costado, a altura da alma é 0,125 do vão do gigante. E a espessura dessa alma é a altura da alma dividido por 100 mais 3,5. Para outras posições, nós vamos ter outras proporções. Por exemplo, gigante do convés, fora de tanque, dentro de tanque, gigantes de antepara de tanques, faz parte da treliça. Se fizer parte da treliça, a altura tem que ser 0,145 do vão. Se não fizer parte, a altura é 0,0833 do vão, mais 0,25 vezes a abertura do reforço comum, e é um valor mínimo. A altura também deve ser 2 vezes maior, 2 vezes o furo de passagem, isso para embarcação fluvial. E a espessura é função da altura do gigante. Se o gigante é de antepara estanque, mas não é tanque, ela tem uma outra altura dada aqui nessa formulação e uma espessura dada nessa formulação que depende da altura da alma. O que são tripping brackets? São dispostas em reforçadores gigantes, tais como cicordas e val gigantes, promos gigantes, etc., para dar estabilidade lateral e estabilidade de alma nas vigas. São posicionadas próximo a extremidades de borboletas também e em locais de alta concentração de tensões. Se a largura do flange for maior que 200 mm, você deve dispor uma tripping bracket em cada lado da viga. As classificadoras vão definir onde dispor em função do tipo de operação da embarcação, do tipo do elemento estrutural. Para embarcações que operem em mar aberto, o ABS solicita um espaçamento de tripping brackets não superior a 3 metros para as vigas gigantes. Para as embarcações que operem em águas abrigadas, o ABS solicita um espaçamento de tripping brackets não superior a 3 metros somente para as vigas gigantes de anteparas e tanques e anteparas e estanques. Nós sugerimos utilizar esta regra para todos os gigantes. O que são escalopes e para o que servem? Há vários tipos de escalopes. Por exemplo, para passagem de solda.
O raio deve ser menor que 0,25 vezes a altura da alma da viga e não pode ser maior do que 75 milímetros. O HW representado é a altura da alma da viga. Escalopes para drenos de ar no teto dos tanques. São projetados para evitar bolsões de ar no teto dos tanques. Devem ter um arranjo tal que a soma das áreas de seção dos furos que se dirigem ao suspiro seja maior que 1,5 vezes a área de seção do suspiro. E os escalopes para drenos de líquidos no fundo dos tanques são dispostos nas vigas de fundo de tanques para permitir o escoamento livre sem danificar as bombas. Devem ter um arranjo tal que a soma das áreas de seção dos furos que se dirigem ao ponto de sucção deve ser maior que 1,5 vezes, 2 vezes a área de sucção do tubo de sucção. Abaixo vemos as figuras de escalopes típicos e o B sobre A, que é a largura do furo sobre a altura do furo, costuma variar de meio a 1. A altura do furo deve ser inferior a 25% à altura da alma. Atenção especial para se manter afastados de regiões de concentração de tensões. E a distância entre furos deve ser maior que 2 vezes o comprimento do furo, maior que 2B. Quando vou utilizar borboletas? Quando o ângulo θ1 ou θ2 for menor do que 150 graus, consideramos que é uma quina, isto é, um ponto de apoio nas vigas. Nesses casos, as classificadoras vão definir se a borboleta é requerida ou não, conforme o tipo de embarcação. Independente da classificadora, o projetista pode optar em soldar borboletas para ter uma redução de módulo requerido nos elementos estruturais. Para que servem as borboletas? Melhorar o engastamento na ligação de duas vigas. Posso considerar a viga como biapoiada e eliminar a borboleta? Na prática, é difícil termos a condição de viga biapoiada. As extremidades sempre transmitem um momento fletor e um esforço cortante. Na construção naval, as extremidades são elemento de casca, isto é, chapa fina. Estas não resistem a esses esforços concentrados, tanto estaticamente e, pior ainda, vão apresentar trincas devido às cargas cíclicas de fadiga ao longo do tempo. As classificadoras baseadas em dezenas de embarcações vão orientar o projetista quando a borboleta é obrigatória, quando as duas vigas podem ser simplesmente soldadas entre si, eliminando a borboleta, e quando a extremidade pode ser simplesmente chanfrada. Em geral, se a viga tem um pequeno vão, digamos menor que 1 metro, está sujeita a carga muito baixa, as extremidades da viga podem ser chanfradas, sniped, e as borboletas podem ser dispensadas. Muita atenção, entretanto, com o coeficiente a ser utilizado nas fórmulas de módulo requerido. Quando vou utilizar borboletas? Os requisitos sobre borboletas dependem do tipo de embarcação e do local de operação. Muita atenção! Conforme o ABS, para embarcações de carga geral não líquida fluviais,
As extremidades e reforços transversais e longitudinais devem ser com borboletas ligadas ao elemento mais próximo ou soldados entre si sem perder as propriedades de seção. Já para o caso de proa chanfrada racquetball, estruturada com cavernas transversais, as extremidades superior e inferior devem ser ligadas ao primeiro longitudinal do convés ou do fundo com borboletas. Veja, nesse caso, a borboleta é obrigatória. Essa é uma primeira alternativa. Eu tenho o longitudinal e o prumo, que pode ser também uma caverna de costado. Eu soldo a alma de topo a topo com a alma do longitudinal. Eu chanfro a flange para que não haja um ponto duro na chapa vertical e coloco uma pequena borboletinha para dar continuidade na flange do prumo. Segunda alternativa, simples. Eu soldo a caverna, o prumo de costa com o longitudinal. Vejam que eu não estou perdendo seção, não estou perdendo propriedades de seção em nenhuma seção ao longo das duas vigas. E a terceira solução é soldar uma borboleta. Onde borboletas forem utilizadas, o vão L pode ser medido a 25% do cateto da borboleta da raiz da borboleta. Vejo que essa solução que tem borboleta é obrigatória para a caverna do costado com longitudinal de fundo ou convés de uma proa do tipo racket. Como o módulo é função do vão ao quadrado, há uma redução no módulo requerido do perfil quando eu disponho uma borboleta. Mas lembrar, eu aumento o HH de construção. Como dimensionar as borboletas? A classificadora ABS lhe dá uma tabela onde a dimensão da borboleta é função da hipotenusa. Entre na linha apropriada com o valor da sua hipotenusa e escolha se você quer ter uma borboleta plana sem flange ou uma borboleta flangeada. No caso de ser flangeada, a tabela vai lhe dizer qual é a largura da flange. Essa flange pode ser em T ou pode ser em L. Veja que para borboletas planas, a espessura é maior. É claro, existe o efeito de flambagem da chapa da borboleta. Preste atenção na sobreposição da borboleta sobre os perfis, que deve obedecer à formulação de 25 mm mais um mínimo entre as espessuras dos dois elementos que estão sendo ligados, o mínimo dessas duas espessuras. Verifique também que o valor do vão que você vai utilizar no seu dimensionamento é menor do que se não tivesse a borboleta, pois você pode pegar o vão entre as borboletas e somar somente 25% do cateto de cada borboleta. Você vai ter um vão menor. Como o vão entra ao quadrado na fórmula do módulo, o seu módulo requerido vai ser bem menor. Veja também que os espaços deixados entre o fim do perfil não pode ser superior a 25 mm, para você não provocar um ponto duro nessas regiões em cima do chapeamento. E veja também os detalhes de acabamento das extremidades do elemento, sendo que o snipe ou o chanfro do flange não pode ser maior do que 30 graus. Embarcações de carga geral não líquida. A ligação dos prumos de antepara a estanques, interno a tanques, devem ter suas extremidades com borboletas ou engastadas. Não há requisito de borboleta, há requisito que deve haver um engastamento
entre as duas extremidades dos perfis ligados. Onde borboletas forem utilizadas, o vão L pode ser utilizado em 25% da raiz da borboleta. E plumos de anteparas tanques e outros tipos de anteparas que não sejam tanques podem ter as suas extremidades chanfradas, tipo sniped, desde que o módulo requerido seja majorado em 25%. Veja que nesse caso eu não sou obrigado nem a ter a borboleta e nem uma ligação soldada entre os dois elementos, mas o módulo do elemento chanfrado ele deve ser majorado em 25%. Onde borboletas forem utilizadas, o vão pode ser medido a 25% da raiz da borboleta. Deixamos aqui uma bibliografia para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto. Esta apresentação não tem nenhum objetivo acadêmico. Trata-se apenas de conhecimentos básicos e mostrar toda a beleza da ciência que está por trás da engenharia naval, dedicada a todos os aficionados por construção naval. Estamos terminando mais esta apresentação. Se gostaram, indique aos seus amigos e inscrevam-se no canal da Engenharia Naval. Muito obrigado.